Olá pessoal, em continuidade à aula de consultas em SQL, na aula de hoje nós falaremos sobre agregação e agrupamento. Funções de agregação são aquelas utilizadas para você resumir uma informação de várias tuplas em uma única tupla. Tá? Como que funciona essa função? É uma função como outra qualquer, por exemplo, a count aqui, é uma função que conta o número de tuplas. Essa função ela recebe um conjunto de valores de entrada, e esse valor é um atributo, e ele retorna um valor único, que é o valor da contagem, por exemplo, da quantidade de tuplas daquele atributo. Todas as funções de agregação, exceto o count asterisco, ignoram os valores nulos daquela coleção de saída. E as funções, em geral, elas são utilizadas dentro da cláusula select, ou em uma cláusula having que nós veremos a seguir. Então vamos exemplificar aqui cada uma dessas funções. No banco de dados empresa, eu tenho aqui a minha tabela funcionário. Dentro dessa tabela funcionário, eu tenho a coluna salário, que é uma coluna numérica que é interessante realizar algumas operações. Então vejam, se eu quiser olhar a quantidade de tuplas dessa tabela, então eu posso contar com a função count, asterisco, a quantidade de tuplas dentro da tabela funcionário. Reparem que pelo select asterisco, ele deu um montante de 11 tuplas. Se eu rodar essa operação, essa consulta tem que retornar apenas um resultado com o valor 11, ou seja, o valor da quantidade de tuplas dentro da relação funcionário. Então, eu tenho aqui a coluna count, porque eu usei a função de contagem, com o valor 11, que é a quantidade de tuplas. Em geral, nós renomeamos as colunas para que o exemplo fique mais intuitivo. Então, eu vou renomear aqui para PTD funcionários. E agora, minha coluna chama quantidade de funcionários. Repara que, com o asterisco, ele contou 11 tuplas. Agora, caso eu queira contar uma coluna específica, eu ainda posso passar como parâmetro dentro da função. Então eu quero contar, por exemplo, a quantidade de supervisores que eu possuo dentro da minha tabela funcionários. Sendo que nessa coluna CPF supervisor eu tenho o valor nulo. Então, se dentro da tabela eu tenho um total de 11 tuplas, agora esse valor para esta coluna deverá retornar um valor de 10, porque quando você faz a contagem por um atributo específico, ele remove os valores nulos. Então, eu posso contar pelo CPF supervisor e renomear essa coluna. Então vejam, ele simplesmente contou a quantidade de tuplas que eu tenho na coluna CPF supervisor. Outra coisa que pode ser feita aqui, eu tenho a quantidade de supervisores. E aqui nessa coluna CPF supervisor tem alguns que se repetem, certo? Que são, por exemplo, este supervisor, ele supervisiona mais de um funcionário. Então, ele se repete aqui nessa coluna CPF supervisor. Se eu quiser contar a quantidade de funcionários que são supervisores, eu posso simplesmente colocar um distinct aqui dentro. E assim eu conto os CPFs dos supervisores que são diferentes ou distintos. Então, eu tenho 5 supervisores ao total na minha empresa. A próxima operação que eu posso fazer é a operação de mínimo e máximo. Então, eu tenho lá o salário dos meus funcionários e eu quero saber o menor salário que minha empresa paga e o maior salário que a minha empresa paga. Eu vou renomear esse para menor salário e este aqui para maior salário. Minha empresa paga um salário de 5 mil, que é o seu menor salário, e um salário de 58 mil, que é o maior. Eu ainda posso utilizar a continuidade do comando select. Então, eu quero retornar o menor e o maior salário dos funcionários que são do departamento 5. Pronto. Então, aqui eu tenho o menor e o maior salário dos funcionários, na tabela funcionário, do departamento 5. E eu quero ainda que seja do departamento 5 e que o sexo seja masculino. Então, são esses os valores do menor salário e do maior salário de todos os funcionários do departamento 5 que são do sexo masculino. E assim por diante. Então, vejam, a minha consulta, ela sumarizou dentro de uma tabela
todos os valores da coluna salário e trouxe um único resultado dentro dessa coluna. Agora, eu posso ainda criar subgrupos dentro dessas consultas. Isso é possível por meio de operações de agrupamento. As operações de agrupamento são aquelas operações que eu crio subgrupos de tuplas dentro de um resumo. Então, como que funciona? Eu tenho aqui a minha cláusula select, eu posso utilizar o asterisco para listar todos os atributos, ou eu posso colocar aqui uma lista de atributos e agora eu acrescento aqui uma lista de funções. O que são essas funções? São as funções de agregação, min, max, count, average e assim por diante. Tá? Dentro do select. Depois eu tenho o from com a minha lista de tabelas, o where, que são as condições que eu aplico à minha seleção, e agora vem os novos operadores. O operador de group by, que eu agrupo por uma lista de atributos, e having, que são as condições aplicadas a este agrupamento. Então vamos aos exemplos. Aqui eu tenho o menor e o maior salário dos funcionários. Só que eu quero listar, por exemplo, o maior salário por departamento. Então, aqui dentro da minha tabela funcionário, eu sei que o departamento é o DNR, que é uma chave estrangeira para o D-número da minha tabela departamento. Tá? Então, eu venho aqui e coloco a minha coluna DNR e vou renomear ela para departamento. Dessa forma, essa consulta vai funcionar? Não, ela não vai funcionar. Por quê? Porque o DNR ele precisa estar listado na minha cláusula de agrupamento. Tá? Então, aqui vem o primeiro passo, group by DNR. Então, agora, para cada departamento, eu tenho o maior salário, certo? Ah, mas eu posso, por acaso, colocar aqui, ao invés de DNR, o nome que eu renomeei, departamento? E a resposta é sim, mas não é todo o SGBD que permite isso. Outro exemplo seria agrupar os salários, o máximo e o mínimo, por sexo do funcionário. Então agora eu teria aqui o menor e o maior salário. Se eu quiser imprimir o sexo aqui, o menor e o maior salário por sexo do funcionário. Então vejam, para o sexo masculino, o menor salário é 5.000 e o maior é 58. Para o feminino, 25.000 e 43. E para o nulo, eu tenho aqui 10.000 e 10.000, tá? Porque eu tenho um único salário que tem o sexo nulo. Então, o operador de agrupamento, ele cria subgrupos. Então, os subgrupos são esses, ó. Sexo é um subgrupo e aqui eu tenho as minhas funções de agregação. Posso criar mais de um subgrupo? Posso. Quantos forem os grupos que eu quero listar na minha cláusula select, todos eles precisam estar aqui no group by. Então, se eu quiser listar aqui o número do departamento, DNR, ele precisa necessariamente estar no group by. Olha o que acontece se eu não listar o DNR dentro do group by. Ele vai dar um erro, ó. Ele fala que DNR precisa aparecer na cláusula group by. Então eu venho aqui, ó, vírgula DNR. E agora o meu comando está ok, ó. Sexo masculino e feminino do departamento 4 e os respectivos menores e maiores salários. Sexo masculino e feminino do departamento 5 e sexo masculino do departamento 1. Porque provavelmente no departamento 1 não tem funcionário de sexo feminino. Então, eu agrupei pelos dois. Posso ainda colocar condições na minha seleção. Where CPF supervisor é este CPF. Tá? Então, eu quero o departamento, o sexo, o menor e o maior salário de todos os funcionários que são supervisionados por este supervisor. Então, vejam. Este supervisor, ele supervisiona 4 departamentos, 1, 4 e 5, e aqui são os salários por sexo por departamento, certo? Então, eu coloquei aqui, eu apliquei uma condição em cima desta minha seleção. Agora, dentro do Group By, eu ainda posso aplicar condições em cima do agrupamento. E como que eu faço isso? Utilizando o Having. Having é a condição que eu aplico em cima dos grupos. E é a única forma de você utilizar as funções de agregação como condição. Por exemplo, considere aqui essa consulta. O que eu estou fazendo aqui? Eu listo o número de departamento, o sexo, o menor salário, o maior salário dos funcionários que possuem o supervisor cujo CPF é este.
agrupado pelo sexo e pelo número do departamento. Agora ainda vou ordenar pelo número do departamento e vou acrescentar mais um atributo aqui para exemplificar a função de soma. Então, sum, vou somar o salário dos funcionários e vou chamar de soma salário. Então, dentro dessa consulta, eu tenho aqui uma lista de atributos considerando funções de agregação, agrupadas pelo sexo e pelo departamento e ordenadas pelo número do departamento. Repara que aqui está em ordem crescente. E dentro dessa consulta, eu tenho ainda uma condição em cima da minha seleção. Agora, eu quero colocar uma condição em cima do meu agrupamento. Então, eu vou adicionar aqui o having e eu vou buscar ainda os funcionários que são supervisionados por este supervisor e que possuem o menor salário maior que 41 mil. Então agora retornou apenas essas duas tuplas. Por quê? Porque a tupla anterior, ela provavelmente teria um salário que não entra nessa condição de agrupamento. Então, quando eu quero utilizar um condicional que usa uma função de agregação, como min, max, avg, sum, entre outras, essa função, ela obrigatoriamente tem que estar dentro da cláusula having. Repara, se eu tirar essa função daqui, essa condição em cima do meu agrupamento e colocar aqui no where, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro, falando que eu não posso utilizar isso aqui dentro da cláusula where. Agora, caso eu queira colocar esta condição dentro do having, eu vou ter que colocar ainda o CPF do supervisor dentro da minha cláusula de group by. Certo? Por quê? Porque o having, ele aplica condições em cima do agrupamento. Tá? Então, eu preciso utilizar dentro do having ou uma função de agregação ou atributos que estão listados no group by. Então, exemplificando, se eu simplesmente tirar o meu where e colocar aqui dentro do having, ele vai dar um erro falando que o CPF do supervisor ele precisa aparecer dentro da cláusula de group by. E aí sim a minha consulta estará correta. Então, de forma resumida, funções de agregação e o agrupamento em SQL utilizam essa sintaxe, onde dentro do select eu listo as funções e essas funções podem ser utilizadas dentro do having como condições de agrupamento. Todos os atributos listados no select que não estejam em funções de agrupamento devem estar presentes na cláusula group by. E o where é a condição aplicada à minha seleção, enquanto o having é a condição aplicada ao meu agrupamento. E por fim, a diferença fundamental entre o where e having é que o where ele seleciona as linhas de entradas antes dos grupos e depois aplica-se o agrupamento, e o having ele aplica aquela condição em cima dos grupos já criados. O outro aspecto que é principal é que dentro do having eu posso utilizar as funções de agregação, enquanto que dentro do where eu não posso jamais utilizar qualquer tipo de função de agregação. E assim nós finalizamos a última aula de consultas SQL utilizando agrupamento e agregação. Na próxima aula nós veremos um pouquinho a origem dessas consultas SQL, que vieram do cálculo relacional de tuplas e alguns comandos da álgebra. Até lá!